Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso do Microsoft Entra, aqui no nosso canal MWBR. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a configuração de DNS do Tenant. Nessa aula será muito importante para você entender que a configuração do DNS ela precisa ser completa. Então nós precisamos configurar os serviços que vamos utilizar dentro do nosso ambiente no nosso DNS externo, ok? Então, antes de começar essa aula, eu convido você a curtir esse vídeo, a você se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para mais pessoas. E desde já, agradeço a todos vocês que já se inscreveram nesse canal. Em menos de 2 semanas, nós já temos 130 inscritos nesse canal. Meu muito obrigado e eu aguardo você, então, na aula de configuração do registro DNS. Vamos lá? Então, pessoal, vamos fazer a configuração do nosso DNS. Para finalizar, então, o setup do tenant, nós precisamos agora fazer a configuração do DNS. Essa aula aqui, ela serve como complemento da aula número 1, parte 2, onde nós começamos a fazer a configuração do ambiente híbrido, tá? Se você está começando aqui no canal e não sabe que aula é essa, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, para que você possa, então, visitar essa aula de configuração do ambiente híbrido. Bom, então, lá naquela nossa aula, eu comentei que nós adicionamos esse domínio a partir desse provedor. Nós contratamos o serviço desse provedor para adicionar o domínio. Então, nós temos o domínio ftalentos.tech aqui. Então, toda a configuração de DNS do tenant ele vai ser feito aqui, ok? Bom, então nós vamos adicionar aqui o admin do Microsoft 365. Nós vamos acessar o ambiente do Microsoft 365. Vamos aqui autenticar, ok? Vou fazer a validação aqui do MFA. É importante que vocês também tenham o Multifactor Authentication habilitado no ambiente de vocês, ok? Para que tenha mais segurança no seu ambiente, seja ele de produção, homologação, até mesmo de estudo. Bom, aqui na parte do menu lateral esquerdo, nós vamos aqui em mostrar configuração, vamos aqui em configurações, domínios. Em domínios, vamos selecionar o nosso domínio. Esse domínio ele foi adicionado, como eu informei agora há pouco, na aula número 1, parte 2, onde nós contratamos o serviço. Então, nós vamos clicar aqui. Note que ela estava escrita lá na coluna de configuração como configuração incompleta, porque nós precisamos ainda configurar a parte de DNS. Vamos clicar aqui em continuar configurando. Vamos continuar. Aqui ele vai nos dar os registros DNS necessários. E o primeiro serviço que nós temos aqui é o serviço de e-mail, que é o Exchange Online, e a proteção do Exchange Online, que são as políticas básicas de anti-spam, anti-phishing e anti-malware. Ok? Então, para que o e-mail funcione da forma correta, nós precisamos criar 3 registros DNS. Primeiro, o MX. O MX é o registro responsável para informar para todo mundo quem é o seu provedor de e-mail. Então, o nosso provedor de e-mail aqui é a Microsoft. Então, eu preciso fazer o registro MX dentro do meu DNS, para que eu informe para todo o mundo que o meu provedor de e-mail é um ambiente Microsoft. Então, quando alguém for enviar o e-mail para o domínio @ftalentos.tech, a ferramenta de e-mail dessa pessoa, ela vai buscar na internet, em algum DNS no mundo, quem é o MX, quem é o provedor de e-mail para aquele domínio. E ele vai encontrar no DNS do meu provedor, da Hostgator, esse registro. Então ele vai direcionar para o Exchange da Microsoft, certo? O outro registro que nós temos aqui é o CNAME. O CNAME, ele serve aqui, o Autodiscovery, para que o Outlook automaticamente descubra aonde está o provedor de e-mail para aquela conta que está configurando. Então, quando você inicia o Outlook pela primeira vez, ele pede o seu usuário, você coloca o seu usuário e sua senha. O Outlook ele vai na nuvem, né, ele vai na internet, pesquisar quem é o seu servidor de e-mail. E ele busca no mundo, nos DNS do mundo, o CNAME chamado Autodiscovery. Então, por isso que nós colocamos lá o Autodiscovery, certo?
E o TXT é para que nós possamos acrescentar segurança no nosso e-mail, que é o registro do SPF. O SPF ele serve para validar e garantir que o e-mail, quando for enviado por alguém do @talentos, do ftalentos.tech, ele seja garantido que foi realmente uma pessoa que pertence ao ftalentos.tech. E quem vai fazer essa verificação é o serviço de anti-spam do destinatário. Então, o serviço de anti-spam do destinatário, ele vai fazer o processo de proxy reverso e de DNS reverso para fazer algumas validações. Uma das validações é verificar se a origem do IP com o domínio pertence àquela empresa de forma verdadeira, e para ter certeza que isso é verdadeiro, ele vai utilizar um dos recursos, é o SPF. Mais abaixo nós vamos ver os outros, ok? Então o serviço de SPF ele é validado pelo modelo TXT, ok? Então nós vamos colocar agora no nosso DNS esses três tipos de registro, certo? Então eu vou clicar aqui para copiar essa informação, eu vou vir aqui na rochinha, na rochinha, gerenciar. Vamos aqui em DNS Server. Vamos alterar o tipo aqui para MX. E aqui nós vamos colar o MX, tá? Ao qual nós copiamos de lá. Prioridade. Vou deixar a prioridade aqui. A prioridade é porque se você tiver mais de um MX, quando o e-mail chegar para o seu domínio, ele vai obedecer a prioridade. Então, se você tiver mais de um provedor de e-mail para os seus tipos de domínios, tá? Você também pode alterar a prioridade. Tá? Mas no nosso caso aqui, nós vamos deixar o padrão, que é o número 10. Mas, normalmente, nos ambientes, sempre utiliza o número 1 para ser o prioritário. Ok? Vou deixar o número 10. Não vou mexer no TTL, vou adicionar o registro. Ok, feito isso, ele adicionou o registro aqui. Vamos voltar aqui, vamos agora pegar o CNAME. Lembrando que o CNAME a gente tem que colocar o nome do host e também o auto-discover aqui. Então nós vamos aqui em tipo, CNAME, vamos colocar aqui no nome no lugar do arroba. E aqui no objeto, nós vamos colocar esse Outlook aqui. Certo? Então nós temos aqui ó, o CNAME Outlook, desculpa, auto-discover, tá? Apontando autodiscover.outlook.com. E aqui nós temos o TXT. Como é a arroba, a gente não precisa levar o arroba para lá, porque é a mesma coisa que a raiz. Então nós vamos apenas copiar o conteúdo do TXT. Vamos alterar aqui para TXT. E adicionar. Certo? Então, basicamente, nós fizemos as configurações necessárias para que o e-mail funcione da forma correta. Mas aqui embaixo nós temos outras funcionalidades, como, por exemplo, o Skype for Business ou Microsoft Teams. Dependendo de algum tipo de problema que você tiver no Teams, e quando você abrir o chamado, os analistas da Microsoft ele pedem para que você tenha validado, né, que esses registros aqui estejam configurados da forma correta. Tá? Nós vamos configurar eles. Nós temos aqui para o Intune, ok? Não vou fazer essa configuração aqui, vou fazer essa configuração lá no curso de Intune. E aproveito para convidar você a participar também do curso de Intune, que vai estar continuando nas próximas aulas, ok? E aqui embaixo, o DKIM, que é para proteção também do nosso domínio, aonde ele vai fazer a criptografia do cabeçalho da mensagem. Então, além do SPF, nós precisamos também configurar o DKIM, certo? Para o nosso domínio. Depois, mais à frente, no outro curso, lá no curso do Microsoft Defender for Office 365, nós vamos falar sobre o DMARC, tá bom? E nós vamos configurar o DMARC lá, certo? Então, nós vamos fazer a configuração para o Skype for Business Teams e vamos fazer a configuração para o DKIM. Então, nós vamos aqui no Skype for Business, ok? Aqui no CNAME, nós vamos criar aqui um CNAME.
o nome. Vamos para o próximo. Vamos para o SRV. Alguns provedores não suportam, tá? No caso aqui da Hosting, ela suporta, tá? Então, dependendo do seu provedor, que você tem o seu serviço de DNS, ele não vai suportar o SRV. Nesse caso aqui, ele suporta, tá? Então, nós vamos configurar aqui o SRV. Então, nós temos aqui o nome, que é o que está aqui, que é o próprio arroba, não vamos mexer. Nós temos aqui o peso, está aqui, peso 1. A porta, 443. A prioridade, 1 também. O objeto e o nome. O nome vai ser esse daqui. O serviço nós já colocamos. Desculpa, na verdade, o serviço fica aqui. O serviço é SIP. E o destino fica aqui. Certo? Então, nós fazemos a configuração. Então, nós temos aqui, ó, SIP. O conteúdo dele está aqui. Vamos fazer o próximo. A porta é 5061. O objeto. Nós vamos adicionar. Ok? Vamos para o DKIM. O DKIM são 2 CNAMEs. Ok? Então nós vamos colocar aqui o primeiro CNAME. O objeto, que é o destino. Okay. Vamos fazer o segundo. Ok, já apareceu aqui. Então, todos eles já foram configurados. Agora nós podemos avançar para poder fazer a validação. Com a exceção do DKIM, tá? Quando a gente for depois, lá no Defender, validar o DKIM, a gente precisa pelo menos de 48 horas, tá? Para que ele mude lá o status, ok? Então nós vamos continuar aqui, ele vai tentar validar, ele vai tentar achar os registros. Bom, então ele validou. Agora ele já conseguiu mostrar para nós aqui que está todo ele configurado. Feito. Feita a configuração do nosso ambiente, certo? Agora, quando a gente voltar aqui em domínios, o nosso ambiente também está íntegro, ok? Então, pessoal, essa aula é uma aula bem tranquila, bem rápida. Esse é o conteúdo que nós temos para hoje, certo? Então, aguardo você na próxima aula.